Por acaso, você já acordou alguns dias com a sensação de que você está com a cabeça cheia, com um monte de coisas que você tem que fazer, mas nem sabe por onde começar? A gente sente que tem um monte de coisas para fazer, mas falta clareza. Sabe como é que é? Hoje a gente vai falar como é que a gente consegue organizar isso tudo. Como organizar as suas prioridades e as suas tarefas diárias sem ter aquela sensação de perda de tempo e perda de energia. Oi, tudo bem com você? Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Cristina, eu sou mentora de organização e produtividade certificada pelo Método Vida Organizada e aqui nesse canal eu falo sobre vida intencional, sobre criatividade, organização, produtividade compassiva e ferramentas, métodos, sistemas, caminhos que a gente pode seguir para ter uma vida mais alinhada com aquilo que faz sentido para a gente. Então a minha ideia para esse vídeo é que você saia dele com uma ideia clara de como é que você pode simplificar os processos de organização das coisas que você tem que fazer durante o seu dia, para você descobrir como é que você foca naquilo que realmente importa para você. Mas para começo de conversa, eu queria falar sobre a importância de ter prioridades. Se você não tem prioridades para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, para o seu trimestre, para o seu ano, se você nunca tem prioridades para colocar em jogo na hora de organizar a sua vida, os dias vão correr meio soltos. Você vai ter a sensação de que está só apagando incêndios, apagando os fogos. E as coisas que são realmente importantes, elas correm um risco grande de serem deixadas para depois. É muito comum a gente se prender em tarefas que parecem ser tarefas urgentes, mas que muitas vezes elas nem são essenciais. Priorizar tem a ver com isso. Tem a ver com saber o que vem na frente, o que vem antes, o que é importante fazer para a manutenção da minha ordem mental, física, emocional. Então, quando você estiver tentando entender quais são as prioridades do seu dia, e eu vou falar nessa unidade de tempo mais curtinha, mas também vamos falar de unidades mais longas, faz a seguinte pergunta: o que para mim importa fazer no dia de hoje? Garanto que isso já ajuda muito. Você começar fazendo essa pergunta, esse questionamento, para você definir para onde é que vai o seu foco, para onde é que vai a sua atenção naquele dia que você está vivendo. E para te ajudar nessa tarefa de organização do seu dia e para que fique mais claro também para você o que são as suas prioridades, eu vou te falar sobre uma regra que é a regra do 1-3-5. É uma regra muito simples, muito interessante, que diz basicamente o seguinte. Então, quando você estiver tentando organizar as prioridades do seu dia, pensa no seguinte: uma tarefa grande, importante, 3 tarefas médias e 5 tarefas pequenas. É simples e eficiente, mas se mesmo assim você não estiver conseguindo estabelecer essa regra do 1-3-5, eu já vou te dar uma outra sugestão. Mas fica comigo que eu vou te dar um exemplo de aplicação da regra 1-3-5. Como a tarefa grande do seu dia pode ser organizar o seu projeto. Imagina que você está envolvida num projeto, seja ele um projeto para sua casa, um projeto no seu trabalho, um projeto para sua vida, um projeto para a escola. É organizar aquele projeto, olhar para aquele projeto, entender o encaminhamento dele e colocar ordem em todas as camadas do projeto. Como 3 tarefas médias, você pode ter o seguinte exemplo: responder e-mails que sejam importantes, fazer uma reunião e organizar a sua lista de compras. Como 5 tarefas pequenas, você pode ter os seguintes exemplos: pagar uma conta, arrumar sua mesa de trabalho, fazer uma chamada telefônica, colocar água nas plantas ou comprar aquele detergente da roupa que estava faltando. E veja bem, eu só estou dando exemplos para você entender o enquadramento dessa regra do 1-3-5. Claro que tudo aquilo que eu estou falando, e eu falo isso em todos os vídeos, tem que ser enquadrado dentro do seu contexto. Quando eu estou falando daquela tarefa grande, ela tem que ter a ver com a sua vida, com aquilo que você faz, com o seu estilo de vida, com a forma como você ocupa os seus dias. Então, que você consiga fazer essa adaptação para tirar partido dessa regra do 1-3-5. Caso seja difícil para você estabelecer uma tarefa grande, 3 médias e 5 pequenas, simplifica.
Quebra a regra do 1, 3, 5 e faz 1, 1, 1. Uma tarefa grande, uma tarefa média e uma tarefa pequena. Já é um belíssimo meio de começar a se estruturar para o seu dia. Outra forma de se organizar também é, ao invés de pensar em uma grande, uma média, uma pequena, ou uma grande, 3 médias e 5 pequenas, é pensar em 3 prioridades. 3 prioridades que pode ser para o seu dia ou pode ser para a sua semana. Tudo vai depender de como é que você está recebendo essa informação. Se à medida que eu estou falando, você está pensando assim, mas nem pensar, eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo nem entender quais são as minhas prioridades, quanto mais estabelecer 1, 3, 5. 3 prioridades, começa pelo básico, começa pelo simples, mas começa. Esse passinho pequeno que você dê vai ser muito importante para você começar a ver alguma transformação no seu dia. Claro que eu estou partindo do princípio que se você está aqui até agora nesse vídeo, é que o seu desejo é também se reorganizar, viver essa vida mais intencional, ter uma mente mais tranquila, mais leve, ter mais tempo para as coisas que são importantes para você. E se esse é o seu caso, aproveita agora então e deixa aqui nos comentários desse vídeo o seu emoji mais bonito. Aquele emoji que da coleção de emojis é o que você mais usa porque você acha ele lindo. Só para eu saber se você chegou até aqui no vídeo. Sabe que todas essas pequenas coisinhas que você pode fazer são extremamente importantes para mim, para o meu trabalho, para que eu entenda se o que eu estou falando e estou fazendo está fazendo sentido, está tendo serviço para você. Mas vamos voltar aqui para o assunto e vamos pensar naqueles dias em que aparecem imprevistos. E aí, Cristina? Tá tudo ótimo, eu tô conseguindo fazer a regra do 1, 3, 5, às vezes eu faço a regra do 1, 1, 1, que eu inventei agora, às vezes eu estabeleço 3 prioridades para a semana, que eu consigo dividir em 2 momentos da semana, tá tudo muito bem. E os imprevistos? O que eu faço quando eles aparecem? Claro que os imprevistos aparecem e eles vão sempre aparecer. O importante é que o imprevisto não te tire completamente do eixo. E para isso, eu te dou uma sugestão bem básica e importante. Não atola o seu dia de atividade. Sabe aquela pessoa que tem uma agenda lotada desde a hora que acorda até a hora que vai dormir? Isso não é bom. Deixa espaço entre as coisas que você quer fazer, porque é nesses espaços que você vai ter tempo de manobra para saber gerir quando um imprevisto aparecer. Outra coisa sobre o imprevisto também. Imagina que ele aparece no teu dia e você tem a chance de olhar para ele e entender se ele é importante, se ele é essencial o suficiente para te tirar da rota que você estabeleceu, do planejamento que você estabeleceu para o seu dia. Porque às vezes não é. E às vezes esse imprevisto que aparece, ele também pode ser resolvido de forma rápida. E você vai, resolve esse imprevisto e volta para as suas atividades. Mas para isso você tem que ter um tempo de respiro entre as suas atividades. Por isso que eu comecei falando isso. Faça o seu planejamento do dia, da semana, contemplando momentos de pausa, momentos de alguma respiração. Outra sugestão que eu posso te dar sobre como olhar para o imprevisto. Olhar para as tarefas que você definiu para aquele dia e saber como é que você pode jogá-las para outro momento da semana. Ou se você pode eliminá-las, ou se você pode jogar para outro momento do próprio dia. Não tem problema nenhum você se reajustar. Na vida de qualquer pessoa que queira se organizar, sempre haverá esses momentos de reajuste. Outra coisa que pode ser muito útil para você se organizar, se você é uma pessoa manual, é você ter uma listinha de tarefas escrita à mão, num bloco de notas. Se você está com dificuldade de entender o que é prioridade para você, começa a fazer lista de coisas que você tem que fazer. E aí na altura em que você tem que estabelecer a sua semana, aquilo que você vai fazer na sua semana, ou aquilo que você vai fazer no seu dia, você recorre a essa lista de tarefas. E aí você vai entender onde é que você encaixa essa tarefa, se como muito importante, de importância média, ou que seja uma tarefa pequena.
E isso também já vai poder te ajudar na aplicação da regra do 135. Você pode ter um bloco de notas, pode ter um caderno, pode ter um planner, ou pode ser mais simples ainda, utiliza o bloco de notas do seu telefone. Lembra que simplificar é muito importante. Adaptar tudo aquilo que eu estou dizendo à sua realidade, ao seu contexto. A ferramenta mais interessante para você usar é aquela que você tem. Aquela que está à sua mão. O muito importante, e é o que eu quero que fique dessa última informação que eu te dei, de ter uma lista de tarefas, um planner, um bloco de notas, o que for, é que é importante que a tarefa saia da tua cabeça. Que você tenha um lugar onde você coloca onde você faz essa lista, onde você descarrega essa informação. Porque se ela permanecer só na sua cabecinha, eu te garanto que ela vai se perder por aí. E lembra de uma coisa também, qualquer transformação, ela só é feita a partir de um objeto observável. Então, quando você escreve a tua tarefa, a tua lista de compras, a tua lista de tarefas, o que for, quando você tira da sua cabeça e coloca no papel, você começa a observar aquilo de dentro para fora e aí consegue remanejar, alterar, transformar. Lembra disso. A gente só cria a transformação naquilo que a gente observa, no que a gente vê. Se tiver dentro da sua cabeça, é quase certo que isso vai se perder por aí. Então, só para resumir esse vídeo, coisas que eu disse hoje. Falei sobre a regra do 135. Se você tiver com dificuldade de estabelecer suas tarefas, pensa em uma tarefa grande, 3 tarefas médias e 5 tarefas pequenas. Se ainda assim isso for difícil para você, pensa em 1. Uma tarefa grande, uma tarefa média e uma tarefa pequena para aquele dia. Se você conseguir, estabelece 3 prioridades para o dia ou para a semana. Relativamente aos imprevistos, tenha flexibilidade. E na hora de organizar o seu dia, coloque essa flexibilidade também entre uma tarefa e outra, dando tempos de respiro entre uma coisa e outra. Eu tenho certeza absoluta que olhando para essas sugestões que eu te dei nesse vídeo, o seu dia vai fluir de uma forma diferente. E aí, você gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que eu falei nesse vídeo que mais surtiu a sua curiosidade, que te fez lembrar de alguma coisa importante, que te deu vontade de implementar, que te deu uma nova perspectiva sobre esse assunto. Eu vou gostar muito de saber. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, indica para alguém se você acha que essa informação pode ser importante para outra pessoa. Subscreve esse canal para você não ficar fora de nenhuma novidade que acontece por aqui. E eu espero que essa informação que eu te dei seja útil para você reorganizar ou organizar os seus dias com mais fluidez e com mais gentileza. Te espero para o próximo vídeo. Até lá, cuide-se bem. Tchau!